Vamos começar nosso estudo da palavra, então? Vamos lá? Salmo 55, versículo 1 diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Desde o começo a gente pode perceber que na palavra de Deus, nosso relacionamento, um relacionamento favorável com Deus, por tudo que Ele é, pela grandeza dEle, pela glória dEle, pelo amor dEle depositado por nós já, por tudo que o Senhor já fez por nós. Ele já nos amou, nos criando, depois nos ama novamente, dando o seu Filho para morrer por nós. Esse relacionamento que devemos ter com Ele, essa proximidade com Ele deve ser uma proximidade de humildade. Muito amor, muita reverência, muito respeito. O Senhor espera de nós que nós o adoremos em santidade, em espírito, em verdade e com bastante humildade. Nós devemos glorificar o nome do Senhor o tempo todo. O tempo todo Ele é bom, Ele é exaltado, Ele é glorificado. E nós estamos aqui para dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você puder, diga um amém na tua casa aí, porque é assim, se você prestar atenção em Daniel, quando ele percebe que o povo de Israel ele já tinha cumprido a profecia de cativeiro, estava na hora do povo ser liberto, ele vai na presença do Senhor e fala para ele, e ele diz para o Senhor, com muita humildade, que o povo de Israel estava para ser liberto, porque ele disse isso, o Senhor disse isso para ele, e ele vai e se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos pecados de Israel, pede ao Senhor com muita humildade. A Bíblia diz que ele jejuou por isso durante 21 dias e intensamente buscava o Senhor até que Deus enviou um anjo. A Bíblia fala que quando o anjo chegou até ele, na verdade no primeiro dia, depois de 21 dias de batalha espiritual, o anjo fala para ele: Daniel, você é muito desejado. Você é muito amado por Deus. Por quê? Porque Daniel, ele amava as Escrituras. Ele amava fazer a vontade de Deus. Ele amava agradar a Deus e Deus o amava por causa disso. Deus ama aquele que o ama. Na verdade, Deus ama todos os homens, mas você, tendo consciência disso, você sentirá e ouvirá isso dele, mesmo sendo assim já, quando você o amá-lo de todo o coração. Apresente a Deus o seu amor de todo o coração. Deposite diante dele todo o seu amor, sem reservas, sem esperar algo em troca. Você verá o quanto o Senhor vai abençoar a sua vida. Pois bem, então ele fala: escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ele continua dizendo o seguinte, no versículo 2, ele fala o seguinte: ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. O salmista, somente Davi, ele se importava muito com aquilo que ele pensava. E tudo aquilo que tirava ele do foco, atrapalhava a sua fé, ele pedia para Deus o ajudar e tirar aquilo dele. Então, é exatamente o que ele está falando. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. A Bíblia diz: não esteja ansioso com coisa alguma. Não se perturbe com coisa alguma. Não aceite isso. Fale com Deus. Senhor, eu preciso me libertar disso. Me responde. Por favor, Deus. Se você começar a fazer isso, e nunca se esqueça, hein? Esse pedido é um pedido humilde. É um pedido de quem precisa. É um pedido de quem depende. É um pedido de alguém que sabe que ele precisa do auxílio da parte de Deus. Nunca se esqueça disso, meu querido, para que você seja sempre bem-aventurado nas suas orações. A Bíblia diz que o humilde encontrará graça diante do Senhor, porque Deus abate o soberbo. Ele continua: diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Está falando de perseguição, né? Você pode ver isso, né? Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. Davi teve muitos problemas. Ele fugiu de Saul, ele fugiu dos filisteus. Até Davi se estabilizar no trono, ele foi muito maltratado de graça. Davi foi errar muito bem depois, quando já era rei estabelecido em Israel, mas no período que ele já era rei e ainda não estava estabelecido, que Saul estava lá, ele foi muito perseguido, ele foi muito provado. E o coração sempre estava voltado para o seu Deus, com muita humildade. Ele continua dizendo assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Tremendo, né? É um coração que está confessando diante de Deus os problemas. Ele está falando: Senhor, tira isso de mim. Eu não quero me sentir dessa forma. Talvez você olhe para os problemas
por exemplo, Israel passando pelo que está passando, a iminência de uma guerra destruidora que não vai sobrar nada, a não ser quem tenha bunkers, talvez essas coisas te perturbem. Ou talvez não, talvez você seja uma pessoa completamente alienada a tudo isso ainda, mas quando a realidade chegar, certamente você vai se afligir. Ele dizia para Deus que ele não queria se sentir assim. Deus é refúgio e fortaleza. Ele chega dizendo no Salmo 46 do Salmista Davi, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E ele começa a falar da fé e da convicção que tem que Deus vai o guardar. Aliás, se você prestar atenção na história de Davi, você vai perceber que por todas as vezes você vê ele confiando plenamente em Deus. Quando ele chega diante do gigante Golias para destruí-lo, para derrotá-lo, ele vai com toda a convicção de que o gigante cairia por causa do seu Deus. Ele não falou que era um excelente atirador com a funda. Ele não disse nada disso. Ele falou assim, olha, eu matei um leão e um urso e eu vou matar esse gigante, porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. A aliança dele com Deus era algo muito real para ele. Continua. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. É o mesmo quadro ainda. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso, coração aflito. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto teria meu abrigo. Ele continua. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Ele está pedindo para Deus tirar todo esse sentimento dele. Destrói os ímpios. Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Continua. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Você vê algo parecido com o que a gente vê hoje? É muito importante a gente olhar para tudo isso e ter comportamentos parecidos. Hoje, na verdade, nós não pedimos para Deus matar ninguém, para Deus executar ninguém, como ele está fazendo aqui, porque era o tempo da lei, os homens matavam homens. Hoje, nós oramos para que haja libertação. A Bíblia diz, ore pelas autoridades para que tenhamos uma vida que é sossegada. Nesse momento, nós precisamos ter uma ação correspondente. A ação correspondente que o crente tem hoje é liberte-os, transforme, Senhor, esse caos que está a nossa sociedade em algo segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Sabe, meu querido, as pessoas que estão caminhando para as trevas, elas não terão guarida, mas você terá. Você terá uma vida que é sossegada, é o que a Bíblia diz. Ponha-se a orar, então, como Davi está fazendo aqui. Ele está falando com Deus. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. É curioso que ele vai falar aqui. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, ele está falando de alguém e o traiu da mesma igreja, no mesmo local de adoração. Isso exige uma maturidade espiritual muito grande. Por isso Jesus olha e fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. É importante nós entendermos que na nova aliança nós olhamos para pessoas assim e oramos por eles, por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. E Jesus fala que isso é andar na luz, isso é ser luz, isso é estar de acordo com a vontade de Deus. Hoje nós bendizemos os que nos maldizem, nós fazemos o bem e oramos por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Mais para frente, o Senhor Jesus ele pega e fala assim como eu vos amei, eu quero que vocês amem uns aos outros dentro da igreja. Seu tratamento com o teu irmão já não é mais amarás o teu próximo como a ti mesmo. O teu tratamento para com o teu irmão na igreja é ame a ele como eu amo você. Como Jesus amou até a morte. E morte de cruz. Que morte é essa? Morte das nossas emoções, da nossa mágoa, da nossa angústia, do nosso ressentimento. Essas coisas precisam morrer. As coisas precisam ser enterradas.
Paulo, cada dia, morria pela igreja, para que ele tivesse lucidez para pregar o evangelho. Ninguém vai viver plenamente o reino de Deus pensando em mágoa, angústia, depressão. Você jamais terá a compreensão da palavra de Deus enquanto a tua mente estiver perturbada com coisas que não são a palavra de Deus. O meditar do meu dia a dia deve ser a palavra de Deus. Incondicionalmente, eu devo estar olhando para a palavra de Deus o tempo todo. E você deve olhar aqui. Sofrimento maior que esse aqui, o nosso Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus, ele formou um discípulo que depois de 3 anos, o dinheiro tomou conta dele. Por isso que a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro, né? Judas olhou e falou assim, 33 moedas de prata é uma boa grana. E era uma boa grana, comprou um terreno enorme, a Bíblia fala. E ele foi lá e executou o pecado por amor ao dinheiro. Você deve perdoar, porque o Senhor Jesus olhou para todos e perdoou. Inclusive Judas, todos estavam perdoados. Todos. Todos. Jesus olhou para a multidão que estava ali e falou, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus não podia, sob hipótese alguma, ter ressentimento com alguém. Ele não seria o cordeiro. Não poderia ter pecado produzido nele mesmo. Ele absorveu todos os nossos pecados, mas ele mesmo não pecou, a Bíblia fala. Se Jesus tivesse se magoado, se Jesus tivesse sido vencido emocionalmente, ele teria pecado e o sacrifício não seria tão eficaz como foi para as nossas vidas. Vamos continuar. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Ele continua dizendo o seguinte, ó. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Glória a Deus. E aqui mostra o caráter daquele que crê em Deus. Aqui mostra o caráter daquele que teme ao Senhor. Nós estamos quase terminando já. Aqui mostra quando você tem conexão com Deus. Você vai, você desabafa, você até fala os seus temores, mas você começa a trazer para você agora o que você crê. Você vai confessar o que você crê. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Você se lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. É assim, todo crente é assim. Eu sei que o meu Deus está no comando. Eu sei, eu não posso duvidar. Eu não preciso ficar morrendo de medo o tempo todo. Eu preciso me livrar desse sentimento. Medo, saia daqui em nome de Jesus. Kenneth Hagin, ele me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Ele sempre, quando via o medo entrando no coração dele, ele tratava isso como um espírito maligno, no caso. E ele dizia, vai embora. Porque a Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de medo. Você não precisa sentir medo. Você pode resistir ele firme na fé. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Então não tenha medo. Não deixe esse sentimento ser produzido no seu coração. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, chora angustiado e ele ouve a minha voz. Eu estava estudando um pouco o livro de Salmos nesses dias e algo me chamou a atenção. Você lê, de repente esse versículo desperta o teu coração. Ele fala assim que ele despertava a alva cantando para Deus. Ele despertava a alva adorando a Deus. É tremendo, Senhor, é acordar. E é interessante, você ouve, mas de repente esse versículo produziu algo especial no meu coração. E eu falei, poxa, que coisa maravilhosa, você acordar adorando a Deus. Acordar glorificando a Deus. Ele está falando aqui que à tarde, pela manhã, ao meio-dia, ele chora angustiado e o Senhor ouve a voz dele. Vamos continuar. Ele me guarda ileso na batalha. Apesar de toda a angústia, apesar de todo o sofrimento, ele reconhece como o Senhor o guarda ileso na batalha. Ele continua falando, sendo muitos os que estão contra mim. Ele está falando de Saul, ele está falando dos filisteus, está falando de tantos que se levantam contra ele. Isso entristecia ele, mas ele reconhecia que o Senhor estava com ele. Vamos continuar? Vamos lá, vamos ver. Estamos quase terminando. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Por que você está assustado com o que está acontecendo? Em Salmos 46, que eu disse já hoje, Davi fala assim, as nações embraveceram, os reinos se moveram, Deus levantou a sua voz e a terra estremeceu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tema.
Ele fala aqui, ó, Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Você tem temido as nações que estão se levantando? Você tem temido as notícias? Ou se você ainda não está temendo porque você está totalmente alienado, como isso é hoje, mas chegará um momento, se você tiver essa confiança, você não vai temer. Uma das coisas também que eu achei maravilhoso ouvir de um profeta de Deus foi a pastora Valnice Milhomes, hoje apóstola Valnice Milhomes, mas na época pastora Valnice Milhomes, falando sobre batalha espiritual. Ela falou de algo que eu achei muito interessante. Ela falou assim que ela estava no meio da guerra e Deus manda ela sair e ir para um local. E ela falou assim, Deus, mas as bombas estão caindo lá fora. A pessoa vai? E ela pegou, sem pensar, catou o carrinho dela, foi que era um fusquinha velho, e saiu andando. E ela via, e ela escutava a guerra e as bombas caindo, e nada acontecia com ela. E ela levantou as mãos naquele momento, ela está viva até hoje. Se você não conhece, a pastora Valnice Milhomens é uma grande mulher de Deus. E ela dizia assim, o local mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Não temas, não tenha medo. O Senhor está no controle e Ele controlará as ações dos povos para proteger aqueles que o amam, aqueles que o temem. Confia nele, confia. E se encha da consciência da palavra de Deus. Não se encha da consciência de palavras que vêm e vão. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus Cristo não passarão. Aquilo que ele falou está confirmado, está bancado por ele e ficará assim até a eternidade, em nome de Jesus. Vamos continuar? Aquele homem que se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Vamos terminar. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiados como punhais. Você conhece políticos assim? Que tem uma fala doce? Eu estava conversando com o meu pai sobre os ataques que a nação de Israel está sofrendo. Eu falei, pai, são discursos enganosos que o senhor vê por aí. Falei para ele. Se as nações realmente quisessem acabar com esse terrorismo, era só pegar toda a inteligência do mundo e todos focarem, não nos palestinos, mas nos agentes do terror. E falar assim, Israel, nós vamos te ajudar. E nós vamos entrar aí, nós vamos acabar com essa bagunça. E os responsáveis por todo esse massacre que aconteceu vão pagar por isso. Mas eu falei, não, mas eles ficam falando palavras de efeito para mostrar uma aparente piedade, mas não tem nenhuma piedade. O mundo, por instinto, odeia Israel. As nações, por falta de Deus, odeiam o povo de Deus. E então eles têm que fazer discursos para envolver o povo. E não há verdade, não há sentimento de paz, não há vontade de ajudar ninguém. Essas pessoas realmente não querem abençoar Israel. Porque se eles quisessem, eles fariam exatamente como eu falei. Eles entrariam lá e com poucas palavras, com poucas ações, com muita tecnologia, muita inteligência envolvida, em muita cooperação, rapidamente esse problema estaria sanado. Mas não é isso que eles querem. As nações caminham para a guerra. As nações caminham para confrontar Israel. Pois bem, vamos continuar. Inclusive, os governos mais próximos aqui do nosso país, e até mesmo do nosso país, não gostam de Israel. Vamos continuar. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que um justo venha cair. Esse versículo é maravilhoso. Esse versículo, ele mexe comigo. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, Ele vai te sustentar. Jamais permitirá que um justo venha cair. Jamais. Por isso, faça um passo a passo desse versículo para a tua vida. Entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue. Entregue, confia nele. E ele o susterá. Jamais permitirá que um justo venha cair. Último versículo. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Você confia em Deus? É isso que Deus espera de mim e de você. Isso é adoração. Isso é comunhão com Deus. Confia nele. Por falar em confiança,
A nação de Israel, ela sempre que confiou em Deus, ela foi protegida. Ela foi liberta. Vamos orar por Israel? Eu quero orar por Israel, eu quero orar pela tua vida. Se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, nós te somos gratos por essa palavra que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, permita-nos confiar cada vez mais em Ti. E que as aflições, que os medos, que as angústias, que essas coisas que atormentam o nosso coração saiam de nossas vidas. E que a gente possa demonstrar plena confiança em Ti. Que nós possamos mostrar que estamos seguros em Ti. Que nós confiamos em Ti. Que nada nem ninguém vai nos assustar. Eu peço a Ti pela nação de Israel. A Tua palavra diz para nós orarmos pela paz em Jerusalém. Então eu oro, Senhor. Protege o Teu povo. Nós temos o Senhor Jesus Cristo por causa de Abraão. É nossa obrigação orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Abençoa os teus filhos. Abençoa os filhos de Abraão. Abençoa, Pai. Protege-os até o dia que o Senhor Jesus Cristo vier para retomar e reorganizar e mudar todas as coisas para a tua glória. Que o teu povo seja firme, que o teu povo seja forte, que o teu povo seja sábio, que o teu povo seja prudente, que o teu povo possa andar, Senhor, em comunhão contigo. Restaura, Senhor, a melhor fase de Israel. Que Israel possa olhar e clamar ao Deus vivo. Que eles não confiem somente em guerras. Que eles não confiem somente no seu poder bélico. Mas que eles confiem plenamente no Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, toda a nação de Israel. Abençoe todas as nações envolvidas nessa guerra. E proteja, Senhor, todas as nações desse mal que está para vir sobre todas as nações em nome de Jesus. Abençoe principalmente o teu povo. Abençoe e protege principalmente o teu povo que crê em ti e glorifica o teu nome. Eu coloco nas tuas mãos cada uma dessas coisas. E te agradeço pela fé em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fica com Deus. Domingo nós temos culto. Se você quiser vir aqui, você é muito bem-vindo, tá bom? Beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau.